Olá você, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal de história. Você é novo aqui no canal, então se inscreve. Você já é antigo, já acompanha nossos vídeos há muito tempo, vou te fazer mais uma vez esse pedido para todo mundo, para os novatos e os que já são do canal. Deixa o seu like nesse vídeo para ajudar a impulsionar, tá bom? E não esquece de ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, você vai receber as notificações aí no teu celular. Feito tudo isso, nós já podemos começar a nossa aula de hoje, que é sobre a reforma. Mas não é a reforma da sua casa, é a reforma religiosa. Para falar sobre a reforma, nós precisamos nos debruçar sobre a religião da época, a religião que predominava, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E você tem que entender que a reforma está ligada também dentro do contexto do Renascimento, porque ela ocorreu basicamente no mesmo tempo do Renascimento cultural. Olha só, como é que o pessoal do Renascimento observava a época anterior em que a igreja predominou, a igreja católica no caso, né? Observou aquilo ali como a Idade das Trevas, que era a Idade Média. Então, durante esse período, lógico, como toda a Europa estava contestando, né, assim, o poder e a influência da Igreja Católica, naturalmente havia todo um contexto para que surgissem, né, grupos ligados à Igreja que iriam começar a contestar a Igreja. Então, olha só, eu preciso que você tenha em mente o seguinte: as pessoas, os primeiros reformadores, eles não queriam criar uma nova igreja, eles não queriam criar uma nova religião. Eram pessoas que faziam parte da Igreja Católica Apostólica Romana, porém, eles tinham um entendimento diferente por causa daquilo que eles estavam observando. Eles observavam o que estava escrito na Bíblia, observavam o que estava acontecendo, e eles percebiam que havia uma diferença entre o que a Bíblia ensinava e o que a Igreja Católica estava praticando naquela época. Então, o que é que esses reformadores queriam? Queriam fazer uma reforma dentro da própria Igreja Católica. Que tipo de reforma? Afastar aquilo que eles consideravam errado, né? Consertar aquilo que estivesse fora do lugar, para que a igreja continuasse, mas continuasse de uma maneira mais saudável, digamos assim, nas suas práticas, né? Nos seus rituais, na sua liturgia. O que é que vai ocasionar, né, o surgimento da reforma? A primeira causa, gente, que vai ocasionar a reforma, eu já apontei, foi o Renascimento, né? Era um novo pensamento dos intelectuais da época que contestavam o poder e a influência da igreja. E na última aula, nós falamos aqui, por exemplo, sobre o Nicolau Copérnico, as descobertas que a ciência estavam ali trazendo naquele momento, e que, segundo os historiadores, a igreja se opôs a esse conhecimento. E a igreja se opunha de uma forma autoritária. Isso acabava incomodando algumas pessoas. E essa forma autoritária também acabou incomodando muitos reis. Então, veja só, a primeira coisa diz respeito a uma disputa de poder. Os reis eles começaram a se sentir ameaçados com o grande poder que o Papa tinha naquela ocasião. Então, o poder do Papa, o poder da igreja era um obstáculo para o fortalecimento do poder real. O segundo ponto, que é apontado como uma causa do surgimento da reforma, é a questão da corrupção do clero e também o despreparo de alguns clérigos. E de onde vinha esse despreparo dessas pessoas? Veja só, primeiro, naquela época havia a questão da influência, aquela coisa de influência do poder, a influência da família que é poderosa, que tem muitas posses. Pois é. Então hoje, para você ser um padre, um religioso, você tem que ter duas coisas, né? Você tem que ter vocação para o cargo e você tem que ter formação teológica. Mas naquela época nem sempre isso ocorria. O que é que acontecia? Havia a questão da compra de cargo. Então muitos compravam o cargo de bispo, muitos compravam o cargo de cardeal, tá? E também a questão dos papas. Geralmente os papas eles vinham de uma linhagem de famílias poderosas.
seja, alguém de uma família simples, humilde, não teria tanta condição assim de um dia chegar ao mais alto cargo da Igreja Católica, que é o cargo de Papa. E, pessoal, os padres, eles tinham pouca instrução. Por que eles tinham pouca instrução? Por quê? Como eu falei, a maioria não era vocacionado, não tinha vocação para esse negócio, e também eles não tinham formação. Então, imagine, era um cara basicamente leigo, que chegou naquele cargo ali por causa das suas posses, daquilo que eles tinham. Então, as pessoas, elas estavam perdidas, estavam como cegas em tiroteios, né? Outro ponto que pode ser apontado aí também, como causa do surgimento da reforma protestante, é a questão das indulgências. O que eram as indulgências? Era o perdão do pecado das pessoas. Então, naquela época, alguns padres, né, alguns enviados pela Igreja de Roma, saíam pelas cidades, pelos vilarejos, dizendo assim, olha, eu tenho aqui um papel que pode perdoar os seus pecados, né? Se eu assinar seu nome aqui, eu estou perdoando todos os pecados que você cometeu. E, de fato, algumas pessoas, alguns historiadores registram que havia até mesmo indulgência de pecados passados, pecados presentes e pecado futuro. É claro que para cada indulgência, para cada papel desse, havia um preço diferenciado. Que tipo de indulgência você quer? Do pecado que você cometeu só no passado? É um preço. Se for dos pecados que você ainda vai cometer, é um preço mais alto. E nesse contexto, muitas pessoas começaram, né, a comprar essas indulgências. E é claro que dentro da igreja, muitos religiosos, muitos padres que tinham, né, o temor a Deus, o temor ao Evangelho, as coisas do reino, as coisas da Bíblia, esses padres começaram a se revoltar, começaram a falar contra essa questão da indulgência, que é o perdão de pecados. Eles começaram a dizer, não, esse papel aí que você comprou não tem validade nenhuma. Só Deus pode perdoar os seus pecados. E não, né, você não pode comprar a sua salvação. Tá? A salvação ela é de graça. Outra questão que eu posso apontar para vocês aqui é no tocante às falsas relíquias. O que seria uma relíquia? Seria um osso, uma roupa, um objeto, né, que pertencia a algum personagem bíblico famoso. Como, por exemplo, olha, eu tenho aqui um pedaço do osso do jumentinho que Jesus entrou montado, né, quando ele entrou lá em Jerusalém, que as pessoas começaram a... Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Então, veja só, eu tenho um pedaço do osso desse jumentinho. Eu tenho um pente de Maria, a mãe de Jesus. Veja só. Só que eram falsas relíquias. Não eram relíquias originais, não eram relíquias verdadeiras. E vários religiosos da época, da igreja, ligados à igreja, começaram a vender esses ossos, começaram a vender esses objetos como se fossem objetos verdadeiros. E você sabe que isso é desonestidade, isso aí é aplicar golpe. E isso acabou provocando também, quando as pessoas descobriam, claro, indignação, revolta e descrédito em relação à igreja e às suas autoridades. Eu acho que nós já podemos começar a falar sobre, então, dois reformadores, tá bom? Para o início dessa aula. E o primeiro que eu gostaria de destacar é Wycliffe. Wycliffe é um cara que era formado em teologia pela Universidade de Oxford, isso na Inglaterra. A importância dele é que ele foi um dos primeiros tradutores da Bíblia, do latim, para o inglês. Né? Existe a Bíblia de Wycliffe, ele, né, se debruçou sobre esse trabalho, essa é uma das importâncias desse cara. E ele era um exímio escritor, ele gostava de escrever livros, e nesses livros que ele escrevia, ele começou a tecer críticas em relação a Roma. No início dos seus escritos, ele rendia elogios, mas depois, né, o relacionamento de Wycliffe com a igreja, com o clero, com os papas, foi modificando, à medida em que ele começou a observar algumas coisas, né, algumas práticas que eram diferentes daquilo que ele via dentro da Bíblia Sagrada. Por exemplo, ele começou a apontar o contraste que havia entre o que a igreja ensinava e o que ela deveria ser. E ele criticava, sobretudo, o acúmulo de riqueza da igreja. Ele dizia que a igreja não devia acumular riqueza. Os bispos, os cardeais, eles
pregavam um Cristo que era humilde, mas esses bispos e cardeais andavam, né, em luxo, enquanto a maioria da população da época de Wycliffe vivia em extrema pobreza, extrema miséria. Ele também é o cara que vai começar a criticar essa questão da falta de preparo dos padres. Ele olha para os padres e fala: esses padres aí não têm nenhum preparo. Esses padres estão sem instrução. Esses sacerdotes, esses padres, eles deviam ser melhor instruídos, até para poder ajudar esse povo pobre. E apesar dele ser um católico devoto e continuar frequentando a Igreja Católica Apostólica Romana, por causa dos seus escritos e das críticas que Wycliffe fez, ele foi então considerado um herege e, como tal, ele foi excomungado da Igreja Católica. E a segunda pessoa que nós vamos falar hoje é Jan Hus. Quem foi Jan Hus? Ele foi um professor da Universidade de Praga, que faz parte da atual República Tcheca. Era um teólogo brilhante, era um brilhante orador, conseguia se comunicar com muita facilidade com as pessoas. Se tornou conhecido por fazer sermões na língua tcheca. Veja só, naquela época não era comum que os padres realizassem as missas, né, na língua local. Eles realizavam geralmente a missa no latim. Então imagine você chega em uma igreja para fazer suas preces e lá na frente está o padre. O padre vai celebrar toda a missa no latim, você não entende absolutamente nada. Mas o Jan Hus, ele vai celebrar a missa, tá, na língua original dos tchecos, né, na língua local ali. E ele também vai traduzir a Bíblia para o tcheco. E assim como Wycliffe, o Jan Hus, ele começou a atacar as coisas que ele via de errado dentro da igreja. Por exemplo, ele começou a combater a corrupção, a falar mal do luxo do alto clero, e por causa disso ele foi considerado herege, só que ele recebeu uma pena muito severa. Ele foi condenado a morrer na fogueira. E ele foi queimado vivo. Isso aconteceu no ano de 1415. E por causa deste fato, até hoje ele é considerado como um mártir, como um herói lá dos tchecos. Veja só, está gostando dessa aula? Pois você se prepare, que na próxima aula nós vamos falar então sobre o maior reformador que vai provocar uma grande ruptura dentro da Igreja Católica, que é o Martinho Lutero, tá bom? E não somente o Lutero, como também nós vamos falar aqui sobre o Calvino. Beijo no seu coração, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Valeu, te vejo lá!